Oi pessoal, tudo bem? Então recebi uma sugestão de falar sobre o medo. E aí eu fiquei pensando, né, várias coisas que a gente poderia falar sobre o medo, né? Para alguns, o medo é algo negativo, porque ele impede, né, de chegar em algum ponto que eu quero, né? Eu tenho medo, então eu paro num ponto comum. Mas o medo é normal, né? Eu tô aqui ó, na beira desse riozinho. Se eu chegar ali na pontinha, pode dar medo para muitas pessoas, porque existe o risco da queda. Então o medo, dentro de um certo limite, ele é bom. O negócio é quando o medo faz a gente não chegar onde eu quero ir por medo do que vai acontecer quando eu chegar lá. Então eu tenho medo de conversar com a pessoa porque eu não sei qual vai ser a reação dela e eu tenho insegurança de não saber lidar com o que vier a acontecer. Então, medo. E aí muitas pessoas camuflam o medo, fingindo o medo como uma cautela. Então, medo é uma coisa feia, mas cautela é uma coisa bonita. Então a pessoa fala assim, não é que eu tenho medo, eu sou uma pessoa cautelosa. Eu não vou até lá porque eu tenho uma cautela de fazer isso. Mas na verdade é uma insegurança que muitas vezes a pessoa tem e ela consegue camuflar dessa cautela. Então a gente sempre deve entender que o medo tem o seu papel para impedir que a gente faça determinadas coisas, né? Mas também ele deve ser enfrentado, trabalhado. Afinal, medo é medo. Ah, a pessoa vira e fala, eu tenho medo de altura. Não, você tem medo. A emoção, o sentimento medo é um. Do que eu tenho medo pode ser de várias coisas. Então tem gente que tem medo de altura, medo de cachorro, medo de se relacionar, medo de ficar sozinho, medos e medos. Cada um tem o seu. E aí que cada um vai ter um tipo de trabalho, né? Uma pessoa que tem medo de altura tem que trabalhar esse medo diferente do que uma pessoa que tem medo de se comprometer, tem medo de ficar sozinho, etc. Mas então seja amiga, amigo do medo. Afinal, o medo ele pode te ajudar e ele pode te fazer prestar mais atenção, né? Se você vai atravessar uma pontezinha, né? E que existe o risco da queda, o medo é bom, ele faz você prestar mais atenção. Agora, se você for displicente, o medo não existir, você tem uma grande chance de cair. Então, faça as pazes com o medo, mas, né, seja amiga dele e não inimigo. Namastê.